retomar. Vou começar agora o conteúdo de estimação, para depois falar sobre tamanho amostral. Olha, para que é que servem os estimadores, né? Então, por enquanto, a gente tem alguns conteúdos que são importantes demais. Eu já sei o que é uma população, já sei o que é uma amostra. Já sei que uma amostra é um pedaço da população. Já sei que um parâmetro é uma função que eu aplico sobre a população. E as funções que eu aplico sobre amostras, como é que eu chamo, né? Eu tenho, por exemplo, estimadores, que são funções que eu aplico sobre amostras que eu ainda vou construir. Amostras aleatórias que eu ainda vou construir. Eu não sei quem são os indivíduos que eu vou sortear da população, mas eu sei quais funções eu vou aplicar sobre ele. Por exemplo, eu posso aplicar a função média. Se eu vou aplicar essa função média sobre uma amostra que eu ainda vou construir e é aleatória, eu posso chamar essa função de estimador. Então, o que é um estimador? Uma função que eu aplico sobre uma amostra aleatória que está ainda por ser construída, né? Essa amostra vai ter um tamanho. Esse tamanho é nzinho. Então, com esse nzinho, eu posso, por exemplo, calcular a média dessas variáveis aleatórias que eu vou amostrar. Por que são variáveis aleatórias? Porque eu não sei com antecedência qual é o valor dela. Exemplo, eu vou sortear 3 linhas do meu conjunto de dados. Vai ser do fornecedor A ou vai ser do fornecedor B? Eu não sei. Se a variável é fornecedor, para mim, é uma variável aleatória para cada sorteio. Eu não sei com antecipação quem é que vai ser sorteado, né? Principalmente quando envolve o componente aleatório. Então, eu chamo essa função de estimador. Estimador é uma variável aleatória. Por quê? Porque os valores que eu vou obter ainda são certos para mim. Podem ser enxergados como variáveis aleatórias. Né? Agora, imagina que eu já estou no futuro. Eu já sorteei os indivíduos. Os indivíduos foram esses aqui. Ó. Os 5 indivíduos foram esses. E eu já tenho um número para representar a proporção do fornecedor A e do fornecedor B. Esses números, essas proporções, são estimativas de quê? Da probabilidade de acontecer o fornecedor A e da probabilidade de acontecer o fornecedor B, respectivamente. Né? Se eu já tenho essa amostra de tempos, eu tenho uma estimativa para o tempo médio. Tá? Aqui é a estimativa para o tempo médio, 21,44. Então vejam que o parâmetro é uma função que opera sobre a população toda, sobre aqueles 579 indivíduos, e uma estimativa é um número proveniente de uma amostra que serve para eu inferir sobre o parâmetro populacional. Então, é um sonho quando você consegue trazer uma estimativa que cai em cima do parâmetro. Na verdade, na vida real, você não conhece o valor do parâmetro. No processo que vocês estão desenvolvendo comigo, em ciência de dados, vocês até conhecem, né? O valor dos parâmetros que seria envolvendo o conjunto de dados como um todo, né? Mas em outras situações a gente não conhece. A gente reza para que a amostra seja boa, de maneira que a estimativa esteja próxima do parâmetro. Não consegue analisar se está ou não. Ok. Acontece uma coisa importante, quando eu vou estar estimadores, em especial a média, que é uma função que a gente usa o tempo todo, né? É que quando você faz o tamanho da amostra crescer, a média dessa amostra, embora que incerta, tende a se comportar normalmente. Como assim normalmente? Tende a apresentar uma distribuição normal. A distribuição normal adere a essa variabilidade da média amostral quando o tamanho da amostra começa a crescer. Isso é interessante. Vou dar um exemplo. Quando eu vou estudar tempos até a falha, a distribuição original do tempo até a falha não é normal. Ela é exponencial. Pensando o tempo até a primeira falha, sei lá, da minha garrafa. O que é falha aqui? A tampa deixar de funcionar, ela apresenta rachadura, distorções. Então, o tempo até a falha dessa garrafa
ela tende a seguir uma distribuição exponencial. Se eu pego essa garrafa e outras 100 parecidas com ela, do mesmo modelo da Tupperware e tudo mais, a distribuição de probabilidade ou de frequência que eu vou ter vai ser um decaimento exponencial, né? E se eu construo uma amostra de tamanho 10, pego uma amostra de 10 garrafas, outra amostra de 10 garrafas, outra amostra de 10 garrafas, e calculo o tempo médio até a falha dessas amostras. Eu termino tendo uma amostra de médias. Qual é a distribuição dessa amostra de médias? Com tamanho 10, ela ainda vai ter uma cauda grande à direita e uma cauda pequena à esquerda, ainda vai parecer com a exponencial. Com tamanho 100, você já vai começar a ter uma simetria. Essas médias vão tender a ter uma distribuição normal. Vocês entenderam mais ou menos o contexto? Quando eu aumento o tamanho da amostra, a média dessa amostra tende a ter uma distribuição normal. Essa é a ideia. Como é que eu posso simular isso no computador, né? Inclusive, a gente chama esse teorema do limite central. Vamos ver isso no computador. Eu tenho aqui um outro IPNB, chamado Central Limit Theorem. Aqui eu vou fazer uma simulação descrevendo isso que eu falei para você. E para isso eu preciso de números aleatórios, né? Eu trago aqui, inclusive, um link que leva a gente à geração de números aleatórios. Uso o pacote pandazinho no Pi para poder exibir os resultados. Então, nessa segunda célula, o que eu estou fazendo é, lá do random, que faz parte do NumPy, do gerador de números pseudo-aleatórios padrão, eu tenho a geração de números que viriam de uma distribuição exponencial. Inclusive, existe uma disciplina que a gente não conseguiu trazer para o curso de matemática computacional, que é a disciplina de simulação, em que a gente demonstra matematicamente para vocês como é que é possível de uma variável uniforme eu gerar uma variável exponencial, uma variável normal, uma variável binomial e assim por diante, né? Então, esse simulador já está fazendo uso dessa matemática que está por baixo. Não é nada de outro mundo, não, né? Mas eu precisava de um tempo específico para isso. Aqui eu estou gerando 100 observações de uma distribuição exponencial, cuja taxa de ocorrências é igual a 1. E aqui eu estou convertendo essa amostra numa série para poder, da série, gerar um histograma com 5 intervalos. Está aqui o meu histograma. Essa é a cara da distribuição exponencial. Deixa eu tentar colocar de uma maneira que fique mais fácil de enxergar. Eu acho que é isso aqui, né? Eu queria exibir ele todo, sabe? Acho que esse for ali, né? Vou espinar em algum espaço. Então, essa é a cara da distribuição exponencial. É como se eu tivesse aqui simulado o tempo até a falha de 100 equipamentos, cuja taxa de falhas seria de, sei lá, uma falha por unidade de tempo, né? A cada hora acontece, em média, uma falha. Então, essa seria a cara da distribuição exponencial. Ó. Em geral, os indivíduos têm uma resistência que é limitado inferiormente, e numa proporção cada vez menor, eu tenho indivíduos mais resistentes. Ó. Essa é a cara da exponencial, bem diferente da normal, né? Aqui, eu vou trabalhar agora não apenas com uma amostra de tamanho 100. Eu vou trabalhar com diversas amostras. Na verdade, vão ser 100 amostras que eu vou trabalhar. E vou ter amostras, hora de tamanho 1, hora de tamanho 5, hora de tamanho 30 e hora de tamanho 1000. Ou seja, 100 amostras em cada um desses tamanhos, cada um, por vez. Né? Aí eu vou calcular a média.
Aliás, aqui eu tenho essa. E aqui eu vou calcular a média dessas amostras, para cada uma dessas situações. Para ter um controle dos números pseudo-aleatórios, eu vou guardar aqui ao mil, né, essas médias. Para ter o controle sobre essa geração de números pseudo-aleatórios, eu vou colocar uma semente aqui. A semente é aquele número inicial que, a partir dele, você gera a sequência pseudo-aleatória, né? Por que é que isso aqui é importante? Porque você consegue gerar a mesma sequência. E com isso você consegue identificar pormenores da tua simulação. Esse exercício que eu estou fazendo com você é de simulação. Então aqui eu vou fazer variar o n dentre esses sample size. Eu vou começar com n igual a 1, depois 5, depois 5, depois 20. Eu defino um vetor, uma série, né? Para guardar essas médias, eu vou ter 1000 médias para a amostra de tamanho 1 inicialmente. Então, vou sortear um indivíduo e vou calcular a média daquele indivíduo que vai ser igual ao valor dele, né? Depois eu sorteio 5 indivíduos e calculo a média deles por 1000 vezes e assim por diante. Por 100 vezes e assim por diante. E aí, na sequência, a partir da linha 7, eu tenho um range aqui para ir variando de 0 até o número de observações, ou o número de amostra menos 1. Eu vou gerar da distribuição exponencial com aquele mesmo parâmetro de escala igual a 1, uma amostra de tamanho nzinho. O nzinho está dentro do for inicial, né? Então, daquela amostra, eu vou guardar em minz a média daquele conjunto. E ao final, eu vou guardando esses carinhos, ou seja, esses conjuntos de médias, eu vou guardando no que eu chamei de all-ins. Para visualizar o que está acontecendo, eu tenho a parte da linha 15, a parte do matplotlib, um gráfico que vai exibir esses resultados N por N, né? Eu vou ter aqui 4 gráficos, na verdade, porque eu tenho 4 tamanhos de amostra distintos. Então, eu vou exibir nas coordenadas IJ, o I varia de 0 até 1 e o J também. Então, é como se eu estivesse construindo uma matriz subplot dos dois, significa que eu vou ter uma matriz de plot, com 2 linhas e 2 colunas. Cada figura vai ter um tamanho 8 por 7. Eu estou varrendo as coordenadas das linhas e das colunas, tá? Então, na coordenada 0, 0, eu vou ter o histograma de índice 0. O K está começando em 0 e dentro desses dois fós ele está incrementando, né? No caso, esse 10 aqui seria o número de bins. Eu quero a densidade, né? E aí eu seto um título para ele, que seria n igual, eu formo o tamanho da amostra correspondente. E depois incremento. Quando eu executo esse código, eu obtenho esse resultado. Então, para uma amostra de tamanho 1, a média para uma amostra de tamanho 1 vai ser o próprio valor observado. Só tem um indivíduo. Nesse caso, eu gerei 100 amostras, cada uma de tamanho 1. Cada uma vindo de um exponencial. E calculei a média que correspondeu ao indivíduo, já que cada amostra é tamanho 1. Olha só como é que é a cara do histograma correspondente. A cara de um exponencial, era o que eu esperava, de fato. Quando eu aumento para 5, vocês percebem que eu só tenho uma cauda direita, né? Isso é tipo da exponencial. Principalmente essa cauda direita. Quando eu aumento para 5 observações, agora o que é que eu estou fazendo? Eu tenho 100 amostras, cada um de tamanho 5. Vou vendo aqui a cara de vocês. Deixa eu tentar explicar isso usando uma estrutura tabular. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Então, para n igual a 1,
É como se eu só tivesse isso aqui. Eu tenho uma amostra com uma observação apenas. Então, os números pseudo-aleatórios, eu estou simulando eles aqui, né? Se a amostra é de tamanho 2, tamanho 5, agora eu vou ter outra sequência de números. Isso aqui é só para ilustrar, viu? Então, a primeira amostra é de tamanho 5, a segunda amostra é de tamanho 5, a terceira, papapá. Aí, para cada amostra dessa, eu estou calculando a média ao final. O histograma que eu estou construindo ali é função dessa amostra de médias. Vocês compreenderam a estrutura? O pessoal de casa está acompanhando aí? Como é que essa amostra de média se comporta quando eu faço o tamanho da amostra crescer, né? Eu comecei com uma amostra de tamanho 1, depois para amostra de tamanho 5. Aí depois eu vou para a amostra de tamanho 30. O que é que acontece com essa amostra de médias entre essas 100 amostras, né? Que distribuição ela vai tender até a cara? Se inicialmente eu tinha uma cara exponencial, eu percebo que quando eu aumento o n, por exemplo, para 5, quando eu saio de 1 e vou para 5, eu já começo a ter um cálculo do lado direito também. Aliás, do lado esquerdo. Antes eu não tinha cálculo do lado esquerdo, agora eu tenho. Para n igual a 5. Quando n é igual a 30, eu começo até a enxergar alguma simetria. Olha quando n é igual a 1000. Eu estou me aproximando daquele formato de sino. Então, veja, quando eu aumento o tamanho da amostra, a distribuição de frequências da média amostral começa a convergir para alguma coisa que, graças a Deus, é a distribuição normal. Por que é que isso é tão importante? Porque tudo que eu vou ensinar para vocês, o que eu vou reprisar com vocês a partir de agora, se baseia na ideia de normalidade. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, sobre como eu calculo o tamanho da amostra, considerando que eu estou inferindo sobre a média. Porque eu sei que a média amostral tende a ter uma distribuição normal quando o tamanho da amostra cresce. Esse conteúdo que eu passo para vocês está dentro do que a gente chama de teorema do limite central. Isso sempre acontece, professor. Oi? Isso sempre acontece quando você aumenta o tamanho da amostra, mesmo que a distribuição seja, do conjunto original siga qualquer outra distribuição, a amostra vai seguir a normal. A média da amostra vai seguir a normal. É fantástico isso, né? É Você muito percebe isso forte isso aí. fisicamente, Ade. E tem mais, Muito existem forte. distribuições em que essa convergência ela acontece mais rapidamente. Olha, eu peguei a distribuição que é mais complicada de convergir para a normal, que é a exponencial. É muito diferente. Ó. Se eu tivesse escolhido aqui um uniforme ao invés da exponencial, olha só a cara da uniforme. Deixa eu ver se eu já tenho essa linha por aqui. Tem uma linha. Aí é que a convergência acontece ligeiro mesmo, viu? Não precisamente é uma amostra muito grande para convergir, né? Quanto maior for a assimetria da distribuição dos dados, ou da distribuição da variável de interesse, mais maior tem que ser o tamanho da amostra para acontecer a convergência para a distribuição normal. Por outro lado, quanto menor for a assimetria, a distribuição uniforme não tem assimetria. Mais facilmente a média amostral vai convergir para uma distribuição normal. Então, tem uma variável de interesse. Nesse meu exemplo aqui foi o tempo até a falha. Se esse tempo até a falha seguisse uma distribuição uniforme, com a amostra bem pequenininha, a média já convergiria para a normal.
Então, é o exercício que eu vou fazer aqui agora. Eu troquei a exponencial pela distribuição uniforme. Vamos ver o que é que acontece. Vocês estão lembrando aqui que na exponencial, com n igual a 5, eu ainda tenho, né, uma assimetria que me distancia da distribuição normal. Com n igual a 30 é que eu comecei a superar essa assimetria, mas ainda não tem cara de normal. Tem um bucho aqui, né? Uma concavidade para baixo, mas não tem aquela sinuosidade da distribuição normal. Ela começa a aparecer quando eu tenho um tamanho de amostra bem maior. O tamanho de amostra de 1000, eu já tenho inflexão na subida e outra na descida, né? Vamos ver o que é que acontece com a distribuição uniforme. Olha só com n igual a 5. Eu já começo a ter uma insinuação. Na outra com n igual a 5 eu não consegui. Olha só a insinuação com n igual a 30. E com n igual a 1000 eu estou cada vez mais próximo, principalmente da inflexão, né? Então, quando você tem distribuições simétricas, na variável original, a convergência da média para a normal, ela acontece mais rapidamente. A gente adota a distribuição exponencial, porque como ele é a mais problemática, termina que o seu poder de convencimento, de convergência é maior, né? Certo. Sim, e tudo isso se resume no teorema do limite central. O teorema do limite central. O limite central diz exatamente isso. Quando o tamanho da amostra cresce, a média amostral tende a se distribuir normalmente, com determinada média e com determinada variância. Quer dizer, eu tenho aqui um valor da média amostral e tenho aqui o valor da variância amostral. Eu explico nos slides anteriores, né? Mas deixa eu frisar isso. O que converge para a distribuição normal não é a variável, é a média da variável. Ou seja, o tempo até a falha das lâmpadas continua sendo exponencialmente distribuído. Olha, eu tenho aqui 100 observações, ou 100 amostras de tamanho 1, ou 100 observações. A distribuição que vem é a distribuição exponencial. Se eu tivesse 1000 observações, a distribuição para n igual a 1 ainda seria exponencial. Vai demorar um pouco mais agora, né? Ainda é exponencial. A distribuição da variável original não muda, ainda é exponencial. O que muda é a distribuição da média dessa amostra de observação. É essa média que vai começar a convergir para a distribuição normal. E aí, quando eu penso em distribuição normal, eu preciso conhecer o valor da média e o valor do desvio padrão, ou da variância daquela variável, né? Para qualquer variável que seguir a distribuição normal, você tem que ter a média dela e a variância dela. O que é que a gente tem sobre a média amostral? Dá para demonstrar também, analiticamente, que essa variável aleatória, ela tem como média o valor da média populacional. Ou seja, existem propriedades da função média, ou da função esperança, que me permitem dizer que o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados. E a gente supõe, ou pressupõe, que cada uma dessas variáveis aleatórias tem a mesma média μ. Então é como se eu tivesse, quando eu calculo o valor da média dessa razão, eu tenho o valor da média de uma constante é uma constante, então o valor esperado de nzinho vai ser nzinho, e o valor esperado dessa soma vai ser a soma dos valores esperados. Então eu vou ter a soma da esperança de x. Então eu vou ter μ somado por n vezes, vai ficar n vezes μ sobre n, que dá μ no final, né? Ou seja, o valor médio da média amostral seria equivalente à média populacional. O valor médio da média amostral é equivalente à média da variável de interesse. No meu caso aqui, eu teria um tempo médio até a falha das lâmpadas, né? Então, o valor médio da média amostral desses tempos vai equivaler ao tempo médio de falha das lâmpadas. Por outro lado,
Quando eu suponho que essas observações elas provêm de variáveis independentes entre si, com mesma variância, né? A variância de cada um desses caras é sigma 2. A variância da média amostral vai ser das duas, 1. Se a população de interesse for infinita, a variância de x barra vai ser sigma 2 sobre n. Também dá para demonstrar isso. Função variância também tem suas propriedades. Se por um acaso você tem uma população finita de tamanho n, esse n tem que entrar nas suas contas para calcular a variância da média amostral. Então você termina pegando o sigma 2 sobre n, que até aparece anteriormente, ó, só que você aplica sobre esse sigma 2 sobre n um fator de correção. Notem que quando o n tende a infinito, esse fator de correção tende a 1. Então não teria exatamente o que corrigir, porque eu estou multiplicando isso que se aproxima de 1 de sigma 2 sobre n. Você termina convergindo para sigma 2 sobre n, pensando em população infinita, né? Ou seja, se for guardar algum espaço na sua cabeça para memorizar isso, guarda de população infinita. Aliás, de população finita. Porque por L'Hopital, pela regra do L'Hopital, você teria aqui infinito sobre infinito, né? Se aplicar a regra do L'Hopital, você tem a derivada de cima e de baixo em relação a n, você tem 1 sobre 1. Então, quando o n tende a infinito, você tem como resposta sigma 2 sobre n. Quando não, você tem sigma 2 sobre n vezes esse fator de correção aqui. Tá? Então, essa é a nossa base. Agora que eu já sei que a média amostral vai tender a ter uma distribuição normal quando o tamanho da amostra cresce, e já que eu sei o valor da média amostral e o valor da variância da média amostral, eu já consigo trabalhar a distribuição normal sobre a média amostral. É isso que vai acontecer para calcular o tamanho de amostra. Aí, como já passou das 10 horas,